Hoje vamos demonstrar dois métodos de polimentos existentes, o direto e o lixado. Ao final do vídeo você avalia qual é o melhor. A primeira é a aplicação diretamente da massa sobre a tinta. Então você pode ver que a gente já vai aplicando a massa diretamente, sem fazer rodeio nenhum, diretamente sobre a tinta. No caso, né, o caminhão já está limpo, já foi lavado, a cor dele ali mesmo é de encardido mesmo. Então a gente já vai aplicando a massa e já vai maquinando ele direto, não tem muito o que fazer. Só que vocês podem ver que como está muito encardido, é necessário reaplicar a massa e repassar a máquina no mesmo local. Dependendo da quantidade ali que está de sujeira, até 3 vezes é necessário você repassar a máquina para conseguir, né, tirar toda essa parte suja de cima dela aí da tinta e também eliminar os riscos, né, que conforme você vai polindo e tirando esse encardido, ela vai aparecendo os riscos, né? Começa a dar brilho na tinta e começa a aparecer os riscos aí que estão por baixo, né? Então a gente vai fazendo essa aplicação, vai fazendo o polimento, a parte mais forte, né? Depois uma lustração, onde é que ocorre o processo de menor pressão da máquina, né? Você vai aplicando ela mais para lustrar mesmo a peça, né? E vai tirando todo esse encardido aí que tem sobre a tinta, né? Aí então já está quase que finalizando a parte inteira e vai ser feito os acabamentos agora, que é a parte dos cantos, né? Conforme a boina vai pegando massa, você consegue passar em alguns locais aí sem precisar reaplicar a massa, só tomando cuidado para que não fique muito aquecida a superfície, né? Olha, então, novamente repassando a massa no mesmo local, para que consiga tirar os riscos aí, algum embaçado que ficou, algum lugar que ficou fraco, né? A limpeza. Vai repassando na área total. Agora é passado uma flanela, então, para retirar os excessos, né? Excesso de massa que foi polido aí, então sempre dá um acabamentinho, uma ilustração para ver o final. Agora então nós vamos fazer o segundo método, que é primeiro faz uma lixação de toda a peça, né, com aqui eu estou usando uma lixa 1500 usada, uma lixa gasta já, não é nova, tá? Então assim você usa o borrifador com água e uma lixa já usada e vai removendo, vai fazendo o lixamento da peça aí somente com água e a lixa, não precisa colocar sabão na água. Esse processo vai fazer com que você gaste menos massa e menos tempo de máquina ligada para você conseguir desencardir o caminhão, porque é um caso extremo, né? Uma tinta muito encardida, provavelmente é um caminhão que desde novo nunca foi feito polimento, então é muita sujeira em cima da tinta mesmo.
Então, assim, esse método de lixar, ele acaba removendo toda essa sujeira, toda essa parte de cima aí, e somente com água. Você consegue ver aí que começa a escorrer esse caldo aí que vai saindo da tinta suja ali para baixo. E você vai borrifando a água e vai limpando. Sempre tem que ir jogando água. Tem que prestar atenção para não pegar pedrinha de areia embaixo, alguma coisa assim. Porque se tiver uma areia, uma terrinha, alguma coisa debaixo da lixa, nesse processo de lixamento aí ela vai acabar riscando. Em vez de ajudar, ela vai acabar arriscando, vai piorar a situação. Então a lata sempre bem limpa, bem lavada. E aí sim, né, a água limpa, né? Se for usar, às vezes usa água de cisterna, né? Não pode ter resíduo de pedra, nada. Então você acaba removendo o encardido todo na lixa. Olha aí agora, finalizando aí o lixamento para começar a polir. Então pode ver que a cor já igualou a cor de baixo aí, que foi feito o polimento primeiro com essa parte lixada. Só que agora não dá para ver, mas a parte aí ela tá bem fosca. Então a gente vai passar agora uma espátula de borracha aí para secar. É uma secagem bem rápida quando você faz com a espátula, né? Mais rápida do que secar com toalha. E é uma comparação, então, aí entre o método de lixar com o método de polimento direto, né? Para ver qual dos dois que é mais eficiente aí. Então agora a gente vai estar vendo a cor da boina que ficou ali de antes, ó, encardida. A gente vai trocar o lado da boina agora, ó, e vai colocar um lado limpo dela para ver a diferença. Quantas vezes foi passado massa antes e quantas vezes vai ser passada agora. Pode ver que já dá para aplicar a massa uma área maior. Você não precisa fazer de pouquinho em pouquinho, porque ela vai render muito mais agora. Então aí a gente está na primeira aplicação de massa, tá? Primeira maquinada dela. E como você não precisa mais ficar perdendo tempo em remover a sujeira para chegar diretamente na tinta, você já vai partir para o brilho, né? Essa parte de remoção você já fez na lixa, então você já vai partir para o brilho diretamente, sempre olhando questão de riscos, né? Então na hora de lixar também é muito importante lixar sempre em um sentido só. Se você começou embaixo, vai até em cima da peça num sentido, não lixar em círculos. Isso facilita na hora de você fazer o polimento. Então vocês podem perceber que ainda eu estou usando a mesma passada de massa. Eu não repassei mais massa. Então, estamos na mesma passada de massa ainda. Então, agora vai reaplicar ali na lateral. Faltou um cantinho ali para dar acabamento na lateral. Aí mais uma passadinha só. E a gente já vai ilustrar com a flanela. Aí para você ver que uma passada de massa já resolveu. Dá para ver até o reflexo do outro caminhão ali onde está a câmera apoiada. Já dá para ver na lateral ali dele. Uma passada de massa já resolveu o polimento, né? Então assim você economiza material, você economiza energia elétrica também, porque a máquina vai estar metade do tempo desligada. Então é muito mais barato aí uma lixa e água do que a parte elétrica. Conclusão que eu vejo é a seguinte: a parte do polimento direto foi aproximadamente 3 minutos e meio por aí de máquina ligada e polimento e material, né?
massa sendo usada. Cada pouco você tinha que repor massa para conseguir desencardir, né? A parte do polimento que foi lixado, deu 1 minuto e pouco de polimento de máquina ligada e uma aplicação de massa. Então, assim, quando você tem um caso extremo desse de encardido, eu acho que é muito mais vantajoso fazer o lixamento dele com água da superfície, tirar na lixa a sujeira, porque é muito mais barato você gastar com água e uma lixa usada aí, uma lixa gasta e ela rende muito. Você pega uma lixa 1.500, gasta, aí você faz pelo menos meio caminhão, você faz. Então você consegue deixar de gastar seus recursos aí para conseguir o mesmo resultado. E o tempo de máquina ligada depois é muito menor. Então eu acho que é muito mais vantajoso lixar o caminhão, desencardir, ou o veículo que seja, antes de fazer o polimento, num caso extremo como esse. Essa é a nossa dica de hoje. Você consegue ver aí que começa a escorrer esse caldo aí que vai saindo da tinta suja ali para baixo. E você vai borrifando a água e vai limpando. Sempre tem que ir jogando água. Tem que prestar atenção para não pegar pedrinha de areia embaixo, alguma coisa assim. Porque se tiver uma areia, uma terrinha, alguma coisa debaixo da lixa, nesse processo de lixamento aí ela vai acabar riscando. Em vez de ajudar, ela vai acabar arriscando, vai piorar a situação. Então a lata sempre bem limpa, bem lavada. E aí sim, né, a água limpa, né? Se for usar, às vezes usa água de cisterna, né?
não pode ter resíduo de pedra, nada. Então você acaba removendo o encardido todo na lixa. Olha aí agora, finalizando aí o lixamento para começar a polir. Então pode ver que a cor já igualou a cor de baixo aí, que foi feito o polimento primeiro com essa parte lixada. Só que agora não dá para ver, mas a parte aí ela tá bem fosca. Então a gente vai passar agora uma espátula de borracha aí para secar. É uma secagem bem rápida quando você faz com a espátula, né? Mais rápido do que secar com toalha. E é uma comparação então aí entre o método de lixar com o método de polimento direto, né? Para ver qual dos dois que é mais eficiente aí. Então agora a gente vai estar vendo a cor da boina que ficou ali de antes, ó, encardida. A gente vai trocar o lado da boina agora, ó, e vai colocar um lado limpo dela para ver a diferença. Quantas vezes foi passado massa antes e quantas vezes vai ser passada agora. Pode ver que já dá para aplicar a massa uma área maior. Você não precisa fazer de pouquinho em pouquinho, porque ela vai render muito mais agora. Então aí a gente está na primeira aplicação de massa, tá? Primeira maquinada dela. E como você não precisa mais ficar perdendo tempo em remover a sujeira para chegar diretamente na tinta, você já vai partir para o brilho, né? Essa parte de remoção você já fez na lixa, então você já vai partir para o brilho diretamente, sempre olhando questão de riscos, né? Então na hora de lixar também é muito importante lixar sempre em um sentido só. Se você começou embaixo, vai até em cima da peça num sentido, não lixar em círculos. Isso facilita na hora de você fazer o polimento. Então vocês podem perceber que ainda eu estou usando a mesma passada de massa. Eu não repassei mais massa. Então ó, estamos na mesma passada de massa ainda. Então, agora vai reaplicar ali na lateral. Faltou um cantinho ali para dar acabamento na lateral. Aí mais uma passadinha só. E a gente já vai ilustrar com a flanela. Aí para você ver que uma passada de massa já resolveu. Dá para ver até o reflexo do outro caminhão ali onde está a câmera apoiada. Já dá para ver na lateral ali dele. Uma passada de massa já resolveu o polimento, né? Então assim, você economiza material, você economiza energia elétrica também, porque a máquina vai estar metade do tempo desligada. Então é muito mais barato aí uma lixa e água do que a parte elétrica.